Então, boa noite, galera. Vamos começar a nossa aula sobre padrão CEMIG. Que dia é hoje? 5 de fevereiro, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Vamos cobrar em Minas Gerais, Brasil. Vamos iniciar, começar do começo. Existe 3 tipos de padrão, inicialmente, né, de uma caixa, sendo eles o monofásico, o bi, né, bifásico e trifásico. A gente lá na loja trabalha com o padrão popular dessas 3 medidas aqui. Monofásico tem ele de 1 e 2 caixas, de 40 e de 63 amperes. 40 e 63. Tem ele então em 4,5 metros e 7 metros. Certo? Certo. Até aí tranquilo? Uhum. Bifásico nós temos ele também, óbvio, né? 7 metros e 4,5 em todas as opções. O bifásico tem ele apenas de uma caixa, que seria de 63. Não temos em outra opção de 2 caixas, aí é só, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente aqui. E o trifásico também, só de uma caixa, de 63, de 4,5 metros e de 7 metros. As variações de 2 caixas é só no caso de monofásico. De 1 ou 2 caixas, de 40 ou de 63, de 4,5 metros e de 7 metros. Mais opções, então, é só no caso de mono. Fechou? Fechou. Então, bacana. Sabemos que a caixa do padrão monofásico é a caixa CM1, e que é a monofásica, né? A caixa monofásica. E para o padrão bifásico e trifásico é a caixa CM2. Qual é a diferença da caixa CM1 e a caixa CM2? A caixa CM2 é a caixa que a gente chama de caixa polifásica. Ela serve para o padrão popular bifásico e trifásico, é a mesma caixa. A caixa do padrão bi-tri popular é uma caixa CM2, toda fechada, ela não tem furação nas laterais, em cima, ela tem apenas a furação no fundo da caixa, onde que saem os cabos para poder fazer a ligação do padrão. Antigamente a caixa, tanto CM1 quanto CM2, a tampa era de acrílico, vocês devem ter visto talvez em alguns padrões mais antigos, a caixa acrílica, às vezes até meio embaçada já. Muitos clientes compram um padrão desse, às vezes a caixa embaça e perguntam: ô Pedro, eu estou precisando de uma caixa CM1, é uma caixa com padrão 110, do tubo quadrado. Qual caixa que eu vou usar? Meu padrão lá, a caixa danificou. Você pode, nesse caso, o cliente pode comprar uma caixa CM1 do padrão popular, né? Toda fechada, lógico, para substituir a caixa que já existe. Ele vai ter que substituir a caixa e o disjuntor, adequar ele para o padrão novo. Trocando apenas a caixa e o disjuntor, ele adequa o padrão antigo para o padrão novo, o padrão da tampa transparente para o padrão novo. É a única coisa que muda, certo? O cliente não precisa de comprar um padrão todo de novo para poder fazer, para que a CEMIG ligue, por exemplo. Tem gente que compra o padrão, larga encostado lá e não monta ele. Passa muito tempo e vai montar, não tem jeito. Ou a caixa danificou, quebrou, o caminhão voltou nele. Isso é vários passos que podem acontecer. Pode fazer tanto no padrão monofásico quanto no padrão bifásico. Atentar apenas ao detalhe da caixa CM1 e CM2 que não tem furação. Vocês querem papel, caneta, anotar alguma coisa aí? Tranquilo? Com a caneta aí, ó. Eu tiro foda aqui também. Tem uma caneta aí também, se vocês quiserem anotar alguma coisa. Tem papel, qualquer coisa que você precisar de papel, ajeita aqui. Anota aí nesse verso aí se você quiser. Bom, então beleza, padrão popular basicamente é isso. Disjuntor para o padrão novo é sempre o disjuntor que a gente chama de disjuntor DIN, mas o nome técnico do disjuntor, para quem não sabe, é IEC. Sabiam? Disjuntor IEC.
Esse é o nome do disjuntor DIN. A gente chama de disjuntor DIN, o DIN, na verdade, é o tipo de encaixe dele, que ele encaixa no trilho, no trilho DIN. É por isso que a gente chama de disjuntor DIN, não sei o que, mas é disjuntor IEC. Se alguém chegar para você, eu quero um disjuntor IEC. Você pode pegar o DIN. Você pode pegar o disjuntor DIN, que é ele. Temos o disjuntor IEC, que é para o padrão novo, 40 e 63, no caso popular. E o disjuntor NEMA, em caso de substituição do sistema antigo. O cara já tem um padrão instalado, monofásico, o disjuntor deu pau, é disjuntor preto. Aí ele está querendo um disjuntor novo, você vai substituir por um disjuntor preto que já existe lá, um outro disjuntor preto. Às vezes é comum o cliente chegar e falar, eu quero um disjuntor para padrão, mas ele não especifica que lá na casa dele é um padrão antigo. Então é sempre importante perguntar, mas o disjuntor que você está querendo, você está instalando aí, é um disjuntor novo ou você está substituindo um que deu defeito? Não, estou substituindo um que deu defeito. E o que está lá é preto? Então você vende o preto para ele. Entendeu? E você vai pensar assim, mas não está em norma. Não está, mas lá já é o sistema antigo, mantém o que está. Fechou? Padrão popular é bem básico, porque já vem pré-montado, a montagem é mais suave aqui, acho que não vou entrar nessa parte aqui não. Então vamos lá. Vou apagar essa joia aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o disjuntor comum, no caso, O preto. o GE normal, sem ser o padrão, ele dá só pro quadro, ele não dá pro padrão e o NEMA dá pros dois? O disjuntor NEMA não dá no quadro de distribuição não. A maioria dos quadros de distribuição hoje, eles vêm, igual o quadro ativo, por exemplo, ele tem escrito 6 a 8 chaves. Uhum. Ele tem um suporte dentro dele. Um dia eu vou abrir o quadro e vou mostrar para vocês. Ele tem um suporte dentro dele que ele é assim. Ele tem um monte de dentinho assim. Esses dentinhos dele servem para fixar o disjuntor NEMA. Na hora que você vira ele, o suporte, ele tem um trilhodinho assim preso no suporte. De um lado é preso de disjuntor NEMA e do outro é preso de disjuntor DIN. O quadro está lá assim, é um quadro de 6 a 8. Porque ele cabe 6 disjuntor NEMA e 8 disjuntor DIN. O disjuntor DIN é um pouco mais estreito, então ele cabe mais espaço. Quase ninguém usa disjuntor DIN, NEMA mais. O disjuntor NEMA ele é mais para substituição de um trem que já existe e não tem que adequar o processo todo, entendeu? Por isso que se usa o disjuntor NEMA. Aí você perguntou, foi o que mesmo? Por que que O disjuntor comum não dá para usar no padrão e o NEMA dá nos dois? o disjuntor DIN convencional, aquele mono de 40, de 20, né? Ele não dá para padrão porque a CEMIG tem uma norma interna que permite um modelo da GE específico que serve para disjuntor padrão CEMIG. Que ele tem uma capacidade de ruptura um pouco maior do que o disjuntor convencional. Capacidade de ruptura. Você pega o disjuntor da GE, da alavanquinha laranjada, ele é de 3Ka. Enquanto o disjuntor, a capacidade de ruptura do disjuntor padrão CEMIG, quase certeza que é 4,5. A capacidade de ruptura dele é mais alta do que o disjuntor convencional. Não só o GE, a CEMIG aprova. O GE a gente tem um bipolar lá de 63 da Soprano, que a CEMIG aprova ele. Ela tem um manual técnico do usuário que tem todos os disjuntores, na verdade, todos os materiais aprovados pela CEMIG tem nesse manual. O disjuntor Soprano é um deles. Bipolar de 63, mono de 50. Tem alguns itens, por exemplo, a CEMIG às vezes aprova o bipolar de 63 da Soprano e não aprova o mono de 40. Ele passa por teste. Se o mono de 40 não passar no teste mínimo dela, ela não aceita ele. Ela reprova aquele disjuntor. Cabuloso, né? O da GE, por exemplo, todos os disjuntores da GE são homologados na CEMIG. Todos os disjuntores específicos, né? Seria de 4,5 Ka, no caso do mono de 40, bit 63. Os de corrente maior, eu não sei se a capacidade de ruptura que a CEMIG aceita é essa não. Tem que ver lá. Bacana. Agora nós vamos partir você entendeu para entender aí, José? Entendeu? O disjuntor NEMA,
ele só é aceito pela CEMIG hoje para reparos. Para instalação nova, não. Não. A não ser no padrão coletivo, que tem lá 30 caixas no prédio. Tem 2 caixas ligadas só. Você vai pedir uma ligação nova de uma caixa no padrão que é agrupado. A CEMIG vai ligar porque ele já foi selado, entendeu? Quando a CEMIG vai fazer um padrão coletivo assim, você pede a vistoria, ela vai lá e sela todas as caixas. Vai ligar uma caixa do condomínio, por exemplo, geralmente, o resto mete um selo de todas elas. Porque dali pra frente você pode passar 20 anos que ela vai lá e vai ligar. A menos que a caixa esteja toda podre, por exemplo, um trem assim, tá caindo aos pedaços, não tem jeito. Aí você vai ter que substituir uma daquelas caixas, aí ela abre uma exceção, entendeu? Mas casos excepcionais. Agora vamos lá no padrão do tubo redondo. Quais são as diferenças do padrão do tubo redondo com o padrão popular hoje? Antigamente tinha essa questão da caixa da tampa transparente, né? E só o padrão do tubo redondo que usava a caixa com a tampa de ferro. Muita gente não gostava de usar o popular por esse motivo. Que a tampa do outro era transparente, escurecia com o tempo, quebrava, o moleque dava pedrada nela. Hoje não. Hoje todas as caixas são tampa de ferro. Então melhorou muito o padrão popular nesse sentido. O padrão popular ele já vem pré-fixado para aquelas correntes que eu falei antes, monte 40, monte 63. Não existe possibilidade de alteração. Não tem jeito de um padrão de uma caixa você colocar uma segunda caixa nele. O padrão 220 não tem jeito de você colocar uma carga mais alta ou mais baixa que aquela. Ele vem daquele jeito, pré-fabricado de fábrica. Não existe nenhum tipo de alteração que você pode fazer nele. Estragou o cabo de 6 milímetros do padrão. Você não pode trocar para 10, você não pode trocar para 16, você não pode alterar de espécie nenhuma. Entendeu? Então você fica limitado àquilo que ele vem pronto. Você comprou um padrão de 2 caixas, você precisa de uma terceira porque aumentou uma moradia. Esquece, você arranca aquele e monta um do zero. Aí você tem o padrão do tubo redondo. 4,5 metros, por exemplo. 4,5 metros, uma caixa 220. É bem comum do pessoal pedir. Bom, aí você vem aqui, ó. Já está para ver no vídeo. O poste, né? Estou tampando vocês aí? Tá bom. O poste, aí vem a caixa. No caso, pode ser semi-2 ou semi-14. Sabe a diferença das duas? A caixa semi-2, ela é vista para fora. O disjuntor e o medidor fica todo para fora. E a semi-14 fica... o disjuntor fica para dentro e o medidor fica para fora. Aqui em casa, por exemplo, o padrão meu é a caixa semi-14. Você passa na rua ali, você só vê um buraquinho no muro, onde o leiturista faz a leitura. O disjuntor fica tudo para dentro. A vantagem disso é que se você viajar, alguma coisa assim, não corre o risco de ninguém ir lá e desligar seu disjuntor e perder tudo que está na sua geladeira, por exemplo. É uma das vantagens. E outra estética, né? Você chega na frente do muro assim, não fica a caixona grande, só fica o visualzinho mesmo. Vamos colocar o exemplo da caixa semi-2 aqui. E existem lugares que não tem como você colocar uma semi-14. Por exemplo, o lote é mais alto do que a rua e na frente é um muro de arrimo. Não tem jeito de você colocar, porque o padrão é referenciado à altura de acordo com o passeio. Ele tem que ficar 1,50 a parte de cima da caixa, a 1,50 ou 1,60. Entre um e outro. 1,55, 1,53, por aí vai. A 1,60 a parte de cima da caixa. Se a caixa for semi-14, o fundo dela fica para cá. O cara da CEMIG tem que abrir o fundo dela lá de dentro da casa. Se for um muro de arrimo, por exemplo, como que você vai instalar a caixa que abre para fora, para dentro? Não tem condição. Então você tem que instalar semi-2. Entendeu? Então, padrão 220 tem semi-2 e semi-14. Possibilitando a instalação deles em locais que não são arrimo no fundo, por exemplo. Aí você tem o poste, aqui nesse caso usa-se o PA1, por tudo isso que eu estou falando tem na norma, né, da CEMIG. E você coloca ele 1 metro enterrado no chão, sobra 3,5 metros. Então poste, tampão, armação rex,
sempre que você for fazer um levantamento de padrão, você começa de cima para baixo. Aí você não esquece de nada. Então, tampão, tubo, né? Tampão, armação rex, roldana, abraçadeira, cabeçote, eletroduto, curva S, né? Por que eu falo que essas instalações precisam de duas curvas S, duas curvas 90 graus ou uma curva S? Porque se a caixa tiver à direita do poste, usa uma curva S, que ela já entra direto no lugar do medidor. Se ela tiver à esquerda, usa duas 90 graus. Porque ela vai ter que fazer isso aqui, ó, vir para cá e entrar aqui. Então a gente já coloca, nesse tipo de padrão, já coloca as duas opções. Eu coloco duas S que eu já ponho a saída do lado, já ponho a saída para a caixa de passagem. Duas S e duas de 90 graus. Se o cliente decidir colocar a caixa lá de cá, ele tem. Se for colocar lá de cá, ele tem também. Uma curva é baratinho, até o cara arrancar de onde ele está para buscar uma curva, melhor você já mandar o kit todo. Vai sobrar com certeza alguma coisa. Então a lista é tubo, tampão, rex, roldana, abraçadeira, cabeçote, eletroduto, arame galvanizado 14, tá na norma 14. Tem uns eletricistas doidão aí que gostam de usar 16, porque ele é mais fino, mais macio, mais fácil de amarrar, mas correndo o risco da CEMIG reprovar por causa de uma amarração. Muito difícil de acontecer, reprovar por causa da amarração com arame mais fino. O cara dificilmente vai reparar que o arame está mais fino, mas é o risco que se corre. O Adu mesmo só gosta de usar arame 16. Né? Não deu problema. Não, ele usa arame 16 fora de norma. A Não, norma pede 14. Ah, tá. Fora de norma. Você me liga, a riveria, a torta direito. Já ligou vários padrões dele por esse motivo. Eu acho difícil reprovar, mas é o risco que ele está correndo, que ele assume. É bom tentar a sorte. Eu nunca coloco numa lista nossa coisa que está fora de norma. Porque se reprovar, foi você que fez. Entendeu? Então, ele trabalha dentro da norma. Sim. Arame 14, bacana. Duas curvas de 90, duas curvas S, né? Duas de 90 para essa ocasião. Duas S, uma para entrar aqui e uma já para sair para a caixa de passagem de uma vez. Bucha de redução de 2 para 1,5 para a entrada da caixa. Outra bucha de redução de 2 para 1,5 para a saída, colocar a curva S para a caixa de passagem. Certo? Saída do aterramento. Uma bucha de 2 para 3 quartos e um nível de 3 quartos. Apenas o cabo de aterramento cobre nu faz esse percurso todo sem tubulação nenhuma. Vai direto no concreto. Ele é fixado no fundo da caixa com o terminal latão, que é botinha. Sim. Prende no fundo da caixa o terminal, liga o cabo nele e vai no concreto até na haste. Nesse caso aqui, uma haste só. Bacana. A estrutura do padrão em si está pronta, né? A curva S é a caixa de passagem. Fez o adesivo do aterramento, show de bola. Agora nós vamos colocar cabo. Nesse caso aqui, cabo de 16 milímetros. Porque o disjuntor é de 63 amperes. Uma caixa de 63. Aí o cobre do também é 16? O cobre não é sempre de 16. Na CEMIG, na norma da CEMIG não tem outro cabo. Às vezes, em algumas ocasiões, tem cabo de 10. Mas a gente nem trabalha com ele porque são poucas ocasiões e geralmente a metragem é muito pequena, não justifica ter estoque dos dois. Eu ia até perguntar quais são. A distância da caixa? A haste de aterramento? A gente coloca sempre 4 metros de comprimento. 4 é o suficiente. E geralmente gasta 3. A gente coloca 4 porque pode às vezes chegar numa ocasião que o cara vai bater uma haste aqui e não tem jeito de bater porque tem uma pedra ou tem alguma coisa assim, ele tem que afastar a caixa um pouco, entendeu? 4 metros não é de distância daqui para cá. A caixa pode ficar de aterramento para ficar debaixo da medição. Ele gasta 2 metros, por exemplo, se for o caso. Mas a gente coloca a opção para ele arredar ela para lá ou para cá. Ele tem esse espaço de manobra. Às vezes tem uma garagem aqui, entendeu? Ele não quer chegar para cá, ele quer passar para cá. Por vários motivos. Então não tem uma distância assim
ele não pode colocar a mais de que 5 metros de distância da caixa. Entendeu? Então, menos não tem problema. Aí vamos lá na quantidade dos cabos. É de 16 milímetros nesse caso. A gente já sabe que enterrou o poste 1 metro, e o poste é 4,5 metros, sobrou 3,5 metros. Então, do chão até no alto, 3,5 metros. Do alto da caixa até a ponta do poste, 1,5 metro. Então, já deu 2. Né? 3,5 metros menos 1,5 metro, 2 metros. Certo? Que é 2 metros daqui até aqui. Então nós vamos pensar no percurso que esse carro vai correr daqui do cabeçote, ligar no medidor e do medidor descer para a caixa de passagem. Aprendendo a fazer a conta de quanto que gasta. 80 centímetros aqui que o carro tem que sobrar para frente do cabeçote. Vamos arredondar aqui para 1 metro para facilitar a conta. 1 metro. Ele vai descer daqui até aqui. Tem 2 metros. Né? Mais 2. Ele vai fazer esse percurso aqui dentro da caixa. Pode colocar aqui mais 2 metros de cabo aqui dentro da caixa. Por que 2 metros? Porque esse cabo vai ter que ligar no medidor, sair do medidor, ligar no disjuntor, do disjuntor, descer, fazer as voltinhas aqui dentro. Então vai ter um consumozinho maior aqui dentro da caixa. Pode considerar da saída do disjuntor até na caixa de passagem, mais 1 metro. Beleza? Então aqui vai dar 4, 5, 6 metros. Tá exagerado. 6 metros. Aqui dentro da caixa não gasta 2, não. Esse é tudo de 4,5 metros. Deixa eu ver. Mais. Não dá 2 metros aqui. Peraí. 3,5 metros. Menos 2. 2 metros. Vamos manter essa conta aqui. 6 metros. Então 6 metros para fazer a saída até na caixa de passagem. Aí no caso aqui, 6 metros por perna, né? Então 6 metros azul. O padrão bifásico, 12 preto. Né? O verde não vem lá em cima do cabeçote. A CEMIG não traz verde no ramal. É aterramento no ramal. O verde é só a conexão do fundo da caixa até na caixa de passagem. Você pode colocar aqui 1,5 metro. É o suficiente para correr aqui dentro e descer para a caixa de passagem. 1,5 metro verde. Fechou? Agora eu entendi algumas coisas. Dentro dessa caixa usa 2 conectores. Um para conectar o neutro da CEMIG no verde, que desce para cá. E o outro, o neutro, no cabo lucro. É sempre 2 conectores por caixa, no mínimo. Um para fazer a conexão do terra, do aterramento do neutro, e a outra do neutro no verde, que desce para cá, que é o cabo de proteção, que eles chamam. Que é o neutro agrupado com aterramento para a caixa de passagem. Que seria esse 1,5 metro aqui. Fechou? Esse aqui é o cabo de proteção. E quais conectores seriam esses? De acordo com a bitola do cabo. De acordo com o cabo. 16 milímetros. Nesse caso. Terminal latão vai gastar 1 em cada caixa. E conector 2 aqui, porque não tem derivação de fase. Hein? As 2 fases vêm de alimento direto. Então, um terminal latão e 2 conector latão. Terminal tubular. Terminal tubular longo se usa no medidor da CEMIG. O medidor entra nele fase e neutro e sai fase e neutro. Então 6 terminal tubular. O longo. O disjuntor usa 4 terminal, 2 na entrada e 2 na saída. Então 4 terminal tubular, esse aqui pode ser curto, porque ele usa no disjuntor e não precisa ser longo. Por que no medidor precisa ser longo? Porque o medidor, o borne dele é mais profundo. E ele tem 2 parafusos em cada borne.
um parafuso mais aqui e outro aqui. Se você coloca um terminal curto, ele não pega no segundo, no de cima. Ele pega só no primeiro parafuso na boa contato. Então tem que ser um terminal longo aqui. Aqui o curto, pelo disjuntor, só tem um borne rasinho. Então, recapitulando, vamos lá. Tubo, tampão, rex, membrana, abraçadeira, cabeçote, eletroduto, arame, curva S, curva de 90, bucha de 1,5, bucha de 3/4, nipo de 3/4 para fazer o terra, cabo nu, caixa de concreto, tampão e haste. Terminal tubular de 16, 6 longo e 4 curto, 2 conectores de 16, um terminal latão de 16, caixa de passagem, 6 metros de cabo de 16 azul, 12 metros de cabo de 16 preto, 1,5 metro de cabo de 16 verde. Dúvidas? Até agora não. Não? Suave? Então agora nós vamos partir para o padrão coletivo. O terminal tubular serviria no disjuntor também, o longo? Sim, só que aí na hora que o eletricista fizer a instalação, ele corta a ponta nele. Ah, tá. Hoje eu entreguei o longo. Geralmente, ou não tem no curto, a gente coloca o longo, ou então na hora de fazer a lista compressa, o padrão 220, eu já sei que gasta 10 terminais. Quando eu colocar 6 longos e 4 curtos, eu coloco tudo longo. Ih, a bateria tá acabando. Deixa eu dar um pause aqui.